promessa de amor. Um silêncio pesado e desconfortável se instalou na sala de jantar assim que os pratos vazios foram empilhados sobre a mesa de madeira gasta. As palavras ainda ecoavam no ar, fazendo com que os corações dos patriarcas da família batessem num ritmo descompassado e tenso. O jovem ergueu os olhos, fixando o olhar firme nos pais, demonstrando uma determinação que raramente exibia diante das decisões familiares, mas a mãe, segurando uma xícara de chá fumegante entre as mãos trêmulas, limpou a garganta antes de quebrar o transe coletivo que envolvia o ambiente familiar. Ela olhou profundamente para o herdeiro, tentando decifrar as intenções ocultas por trás daquela declaração bombástica feita logo após a refeição noturna. O pai permaneceu imóvel na cabeceira, com a expressão fechada e os dedos batendo compassadamente no braço da velha cadeira de vime. Lucas Oliveira, o filho caçula daquela tradicional família do interior, ajeitou-se na cadeira com um suspiro audível antes de reafirmar seu desejo de partir. Ele explicou que pretendia levar sua esposa para morar definitivamente na capital, cortando os laços diários com a rotina pacata do vilarejo, onde cresceram. Aquela notícia caiu como uma bomba sobre os ombros cansados de Sr. Tuati e Dona Rai, que não esperavam uma mudança tão drástica naquele momento. A mãe questionou se a vida no campo ao lado deles era tão sofrida a ponto de justificar uma fuga tão repentina para a cidade grande. Lucas Oliveira negou prontamente com a cabeça, garantindo que a decisão se baseava estritamente nas novas oportunidades de trabalho que surgiram. Dona Rai virou-se para o marido em busca de apoio, mas Sr. Tuati apenas pigarreou, ponderando os prós e contras da independência do jovem casal. O patriarca quebrou o próprio silêncio, afirmando que os cônjuges devem realmente permanecer unidos, independentemente do local escolhido para construir o lar. No entanto, a preocupação com os custos exorbitantes daquela aventura urbana começou a desenhar linhas profundas em sua testa. O jovem garantiu que suas economias pessoais, somadas a alguns empréstimos amigáveis, cobririam metade do valor total do imóvel de 2 bilhões de dong. O restante da dívida monumental seria pago em parcelas mensais que caberiam perfeitamente no salário que ele receberia como funcionário de nível médio. A mãe, franzindo o senho com ceticismo, perguntou o que a nora faria o dia todo trancada em um cubículo de concreto. Lucas Oliveira explicou pacientemente que já havia garantido uma vaga de atendente para ela em uma moderna loja de conveniência que funcionava 24 horas. Ao ouvir isso, os idosos perceberam que o destino da jovem já estava traçado e que qualquer tentativa de interferência seria completamente inútil. Sr. Tuati abençoou a partida, mas alertou severamente sobre os perigos morais e as complexidades financeiras que assolavam a vida na... O caçula agradeceu o consentimento dos pais com um aceno respeitoso e retirou-se da sala para ajudar sua esposa com as tarefas da cozinha. Enquanto os pratos eram lavados, os velhos pais permaneceram sentados na penumbra da sala, com os olhos perdidos em uma melancolia profunda. Eles temiam que a inocência da jovem nora fosse devorada pela selva de pedra, onde as aparências muitas vezes enganavam os mais incautos. Beatriz Silva, a nora de origem humilde e hábitos simples, secava os copos de vidro com extrema delicácia enquanto ouvia o sussurro do vento. A realidade, porém, impunha um caminho diferente, já que Lucas Oliveira era o menos próspero e o mais idealista dentre os 3 irmãos da família. Ao contrário dos mais velhos, que gerenciavam empresas lucrativas na cidade, o caçula dependia de um salário fixo e minguado para sobreviver. Mesmo diante das dificuldades evidentes, o orgulho do jovem o impedia de aceitar qualquer tipo de ajuda financeira vinda de seus irmãos bem-sucedidos. Dona Rai temia que essa obstinação cega levasse o casal ao esgotamento físico e mental diante das primeiras crises que certamente surgiriam na capital. Ela sabia que a vida urbana não tolerava falhas e que a falta de uma rede de apoio familiar tornaria tudo mais doloroso. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som dos passos do jovem casal subindo os degraus de madeira rumo ao quarto. Lucas Oliveira fechou a porta do quarto com cuidado, tentando abafar o clique da fechadura para não quebrar o silêncio sepulcral que tomava conta de toda a residência após aquela tensa conversa na sala de jantar. Sentando-se na beira da cama de casal, ele olhou para a jovem esposa que já o esperava, deitada, com os olhos castanhos brilhando na penumbra sob a luz fraca de um abajur antigo. Beatriz Silva sentiu um frio na barriga ao notar a
e pressão cansada do marido, mas a expectativa de finalmente vivenciar uma nova realidade na capital superava qualquer resquício de hesitação que ainda estivesse guardado em seu íntimo. Ela se acomodou entre os lençóis de algodão áspero, esperando que ele revelasse os detalhes finais daquela transição que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. O jovem suspirou profundamente ao tirar os sapatos, confessando em voz baixa que a reação de seus pais havia sido exatamente o que ele previra, marcada por um misto de resignação e preocupação velada. Beatriz Silva escutava atentamente cada palavra, permitindo que sua mente voasse de volta no tempo, mergulhando no turbilhão de memórias da infância humilde que compartilharam no mesmo vilarejo rural. Eles não eram apenas marido e mulher há poucos meses, carregavam a bagagem de uma vida inteira de cumplicidade que nascera nos bancos da escola primária daquela localidade isolada. Desde a infância, quando corriam descalços pelas estradas de terra batida sob o sol quente do meio-dia, uma ligação invisível e indestrutível já começava a se desenhar entre os dois corações inocentes. A lembrança do início da adolescência trouxe um sorriso involuntário aos lábios da jovem camponesa, que recordou o exato momento em que aquela amizade infantil se transformou em algo muito mais profundo. Na 8ª série, com os corações palpitando de uma timidez típica da idade, os olhares trocados nos corredores da escola já denunciavam o sentimento que nenhum dos dois ousava verbalizar. No entanto, o destino logo impôs a primeira grande barreira na trajetória do jovem casal quando completaram o ensino fundamental no vilarejo. A família de Beatriz Silva, afundada em uma crise financeira severa e sem perspectivas de melhora, não teve outra alternativa senão interromper os filhos da filha para que ela ajudasse nas tarefas do campo. Enquanto a jovem derramava o suor na terra para garantir o sustento familiar, Lucas Oliveira teve o privilégio de continuar sua jornada educacional na escola secundária da cidade vizinha. O distanciamento físico ou a disparidade social que começavam a se formar poderiam ter sepultado aquele amor de juventude, mas o rapaz permaneceu irredutível em suas promessas. No último ano do ensino médio, sob a sombra de uma velha árvore de banyan na entrada do vilarejo, ele finalmente reuniu coragem para declarar seus sentimentos mais puros. Beatriz Silva aceitou o pedido com lágrimas nos olhos, selando um pacto de fidelidade que deveria resistir aos longos e exaustivos anos em que o namorado estaria cursando a faculdade na capital distante. Durante o período universitário, a rotina de Lucas Oliveira consistia em enfrentar horas de viagem em ônibus lotados a cada 2 semanas apenas para passar algumas horas ao lado de sua amada no vilarejo. Aquela dedicação exemplar era vista com bons olhos por muitos vizinhos, mas os pais da moça não conseguiam afastar uma nuvem de desconfiança que pairava sobre suas cabeças calejadas. Eles sabiam que o mundo acadêmico transformava os jovens e temiam que o rapaz urbano e instruído acabasse encontrando alguém de seu novo nível social. A disparidade cultural e econômica entre uma camponesa analfabeta e um futuro profissional da capital era um fantasma constante que atormentava o casal de idosos nas noites frias de inverno. No entanto, no escuro do quarto, o som súbito de passos pesados no corredor do lado de fora fez Beatriz Silva prender a respiração, temendo que Dona Rai estivesse atrás da porta. Beatriz Silva soltou o ar lentamente quando os passos pesados no corredor começaram a se afastar, indicando que Senhor Tuati apenas cruzara o corredor em direção ao banheiro antes de se recolher definitivamente. O susto, no entanto, reacendeu as memórias das conversas difíceis que a jovem tivera com sua própria mãe, Dona Man, nos dias que antecederam a decisão de se casar com Lucas Oliveira. Na pequena varanda de sua antiga casa de taipa, sob o coachar dos sapos e o calor abafado da noite rural, a matriarca despejara avisos rigorosos e cheios de amargura sobre os riscos daquele relacionamento. A mãe lembrava constantemente que os homens instruídos que alcançavam o sucesso na cidade grande mudavam de comportamento com extrema facilidade, esquecendo-se das origens. Dona Men chorava ao imaginar a filha abandonada e trocada por alguma jovem sofisticada da metrópole, deixando claro que promessas de juventude eram como palavras sopradas pelo vento. A camponesa, contudo, mostrava-se irredutível diante das lágrimas maternas e defendia com unhas e dentes a honra do namorado, garantindo que o amor deles fora forjado no sacrifício. Beatriz Silva lembrava à mãe que Lucas Oliveira nunca demonstrara qualquer sinal de arrogância.
ou distanciamento, mesmo quando retornava dos semestres universitários com roupas novas e sotaque refinado. Ela afirmava com convicção absoluta que os dois haviam jurado fidelidade eterna diante do altar do vilarejo e que preferiria passar o resto da vida sozinha, a duvidar da integridade do rapaz. Vendo a obstinação cega da jovem e percebendo que nenhum argumento lógico seria capaz de demover, lá daquela ideia fixa, Dona Mena acabou cedendo com um longo suspiro de resignação, engolindo os próprios temores para não afastar a filha. A preocupação da velha mãe, no entanto, não era infundada, pois o clã dos Oliveira sempre gozara de uma reputação de rigidez e expectativas elevadas no vilarejo. A verdade sobre o caráter de Lucas Oliveira se confirmou logo após a colação de grau, quando o jovem cumpriu escrupulosamente cada uma das promessas feitas durante o namoro de juventude. Sem perder tempo com as distrações da vida urbana, ele pediu que Senhor Tuati e Dona Rai preparassem as vestes formais e os presentes tradicionais para realizar a cerimônia do noivado. O pedido oficial de casamento foi um evento marcante para o pequeno vilarejo, selando de forma definitiva a união da jovem camponesa com a família tradicional de agricultores prósperos. Os pais de Beatriz Silva sentiram uma mistura de orgulho e alívio ao verem a filha sendo acolhida com tanto respeito e dignidade por pessoas de posses na região. Senhor Tuati e Dona Rai conheciam a índole trabalhadora da moça desde a infância e sabiam que ela traria paz e estabilidade para a vida do caçula. A celebração do matrimônio ocorreu um mês após a aprovação de Lucas Oliveira em seu primeiro emprego fixo na capital, marcando o início de uma nova fase cheia de expectativas econômicas. No entanto, a felicidade inicial do casamento foi imediatamente confrontada com a realidade da separação física, forçada pelas circunstâncias ominis profissionais do rapaz. Enquanto o jovem enfrentava a rotina estressante dos escritórios urbanos durante a semana, Beatriz Silva permanecia morando na casa dos sogros no vilarejo. Ela assumira de bom grado a responsabilidade de cuidar dos afazeres domésticos e de fazer companhia para Dona Rai, que sofria com a solidão da velhice. Esse arranjo familiar funcionou de forma harmoniosa durante quase meio ano, com o rapaz retornando para casa apenas nas noites de sexta-feira. A estabilidade da rotina campestre, no entanto, estava prestes a ser severamente abalada pelo som de um choro abafado vindo do quarto ao lado. Lucas Oliveira ergueu o corpo rapidamente da cama ao ouvir aquele som abafado e melancólico, que parecia atravessar a fina parede de alvenaria que separava os cômodos da residência antiga. Beatriz Silva segurou o braço do marido, com o coração acelerado diante da suspeita de que algo grave estivesse acontecendo com Dona Rai na calada da noite. O jovem caminhou na ponta dos pés pelo corredor escuro, aproximando-se da porta do quarto dos pés. Paz com a respiração suspensa e os sentidos totalmente alertas. Ao encostar o ouvido na madeira gasta, ele percebeu que o lamento vinha, na verdade, das orações silenciosas de sua mãe, que chorava baixinho temendo o futuro incerto do filho caçula. Aliviado por não se tratar de uma emergência médica, o rapaz retornou para o quarto e abraçou a esposa, prometendo que aquela transição para a capital seria o início de uma vida próspera, para a cidade grande. Dona Rai preparou o café da manhã em absoluto silêncio, depositando na mesa os bolos de arroz e o chá quente com as mãos, visivelmente trêmulas pela emoção contida. Senhor Tuati mantinha os olhos fixos no chão, evitando encarar as malas amarradas na carroceria do pequeno utilitário que Lucas Oliveira havia alugado para a viagem. Beatriz Silva sentiu um nó na garganta ao se despedir daquela cozinha onde passara os prasse. Últimos 6 meses aprendendo as receitas tradicionais e os segredos da vida doméstica. A idosa aproximou-se da nora, segurando suas mãos camponesas com firmeza, e sussurrou um conselho final sobre a importância de manter a paciência e a dignidade diante das provações urbanas. A viagem em direção à capital foi longa e exaustiva, marcada pelo barulho constante do motor e pela transição gradual da paisagem verdejante para o cinza dos viadutos e edifícios. Ao cruzarem os limites da grande metrópole, Beatriz Silva arregalou os olhos diante da imensidão do tráfego de motocicletas e do som ensurdecedor das buzinas que ecoavam por todos os lados. Lucas Oliveira conduzia o veículo com destreza, tentando acalmar os temores da jovem esposa, que se encolhia no banco diante daquela realidade completamente desconhecida.
Eles seguiram diretamente para o bairro periférico, onde ficava o condomínio residencial recém-construído, um conjunto de blocos de concreto abrigaria o novo lar. O apartamento ficava no 10º andar, um espaço reduzido que cheirava a tinta fresca e gesso, com janelas largas que revelavam um horizonte repleto de guindastes e antenas. A arrumação dos poucos móveis e caixas de papelão consumiu o restante do dia, exigindo um esforço físico hercúleo de ambos para deixar o local minimamente habitável antes do anoitecer. Beatriz Silva desdobrava os lençóis trazidos do vilarejo com uma sensação de vazio no peito, sentindo falta do canto dos pássaros e do cheiro de terra molhada que caracterizavam suas manhãs rurais. Lucas Oliveira tentava compensar a simplicidade do ambiente com palavras entusiasmadas sobre o futuro, mostrando as vantagens de morar perto do centro comercial e do metrô. Ele relembrou que na semana seguinte ela iniciaria o treinamento na loja de conveniência da esquina, o que ajudaria a ocupar a mente e garantir a independência financeira. No entanto, ao ligar o interruptor da sala, um estalo seco ecoou pelo apartamento, seguido por uma escuridão total e um grito agudo vindo do corredor externo. Lucas Oliveira esticou os braços na escuridão, tateando a parede fria até encontrar o telefone celular para usar a lanterna interna como guia naquele breu repentino. Beatriz Silva apertou as mãos contra o peito, sentindo o impacto do grito agudo que rasgara o silêncio do corredor externo daquele imenso bloco residencial da capital. O jovem abriu a porta do apartamento com cautela, iluminando o piso de ardósia até encontrar uma vizinha idosa que havia tropeçado em um degrau devido à queda de energia geral. Depois de prestar o devido auxílio e constatar que a senhora estava bem, o casal retornou ao pequeno cubículo esperando pacientemente pelo restabelecimento da eletricidade urbana. Aquela primeira noite na metrópole foi um batismo de fogo para a jovem camponesa que mal conseguiu pregar os olhos com o barulho dos carros. A luz retornou na madrugada, trazendo consigo o zumbido constante dos aparelhos eletrônicos e o despertador que anunciava o início de uma nova e exaustiva rotina de trabalho. Lucas Oliveira vestiu seu terno social azul marinho, pegou a pasta de documentos e deu um beijo rápido na testa da esposa, antes de correr para pegar o metrô lotado. Beatriz Silva permaneceu sozinha no apartamento, encarando as paredes brancas e vazias, sentindo um isolamento profundo que nunca imaginara vivenciar em toda a sua existência. Ela passou as primeiras horas da manhã organizando os poucos utensílios domésticos na cozinha e limpando a poeira fina que teimava em entrar pelas frestas da janela. A sensação de inutilidade começou a desaparecer quando o relógio marcou meio-dia, o horário exato em que ela deveria se apresentar na loja de conveniência. A jovem caminhou até a esquina movimentada, onde ficava o estabelecimento comercial de fachada espelhada e luzes de neon brilhantes que funcionava ininterruptamente todos os dias. O gerente da unidade, um homem de meia-idade com expressão severa e gestos rápidos, entregou o uniforme azul a Beatriz Silva sem demonstrar qualquer tipo de simpatia inicial. Ela recebeu as instruções operacionais básicos sobre o funcionamento do caixa eletrônico e a disposição das mercadorias nas prateleiras de metal com a cabeça baixa. Os primeiros atendimentos foram marcados por uma timidez paralisante, pois a moça do interior não estava acostumada a lidar com a impaciência dos clientes urbanos. Muitos compradores reclamavam da lentidão no registro das compras e da falta de traquejo da nova funcionária ao contar as notas de real. O cansaço físico ao final do primeiro expediente de 8 horas foi avassalador, deixando as pernas da jovem trêmulas e as costas completamente travadas pelas tarefas repetitivas. Lucas Oliveira chegou ao apartamento por volta das 20 horas, trazendo 2 marmitas de feijoada compradas em um restaurante popular perto de seu escritório de advocacia. Eles jantaram sentados no chão da sala, usando uma caixa de papelão como mesa improvisada, enquanto compartilhavam as frustrações daquele começo de vida na capital. O rapaz tentava injetar otimismo na conversa, lembrando que o sacrifício atual era o preço necessário para construir um futuro próspero longe da dependência familiar. Beatriz Silva sorria timidamente, engolindo o choro e a pendurizar o mendo, saudade sufocante que sentia das conversas vespertinas com Dona Rai no vilarejo rural. Os meses se passaram em uma velocidade assustadora, transformando a rotina do casal em uma repetição mecânica de obrigações profissionais e contas mensais para pagar.
Beatriz Silva, aos poucos, dominou o funcionamento do caixa da loja de conveniência, ganhando a simpatia de alguns clientes assíduos devido à sua honestidade e simplicidade natural. Lucas Oliveira, por sua vez, desdobrava-se em horas extras no escritório buscando uma promoção que, estrutura econômica atual, não suportaria os custos de uma criação na metrópole. A calmaria dessa estabilidade conquistada a duras penas ruiu completamente numa manhã de terça-feira, quando o telefone celular de Lucas Oliveira tocou incessantemente. Lucas Oliveira estendeu a mão trêmula em direção ao aparelho celular, que vibrava intensamente sobre a mesa de centro, quebrando o silêncio daquela manhã de terça-feira com um toque estridente e persistente. Beatriz Silva parou imediatamente de organizar os produtos na prateleira da cozinha, sentindo um aperto inexplicável no peito ao notar a palidez repentina que tomou conta do rosto do marido assim que ele olhou para o visor. O jovem atendeu a ligação com a voz embargada, escutando apenas os soluços desesperados de sua irmã mais velha, que tentava pronunciar palavras desconexas em meio a um choro convulsivo e assustador. O rapaz pedia calma repetidamente, mas a gravidade da situação ficou evidente quando ele deixou o telefone cair sobre o piso laminado, permanecendo estático, com os olhos fixos no vazio da sala de estar. A jovem esposa correu para o lado dele, recolhendo o aparelho do chão e questionando o que havia acontecido de tão terrível no vilarejo para causar aquela reação paralisante. Lucas Oliveira desabou no sofá, cobrindo o rosto com as duas mãos enquanto as lágrimas escorriam por entre seus dedos, revelando a dor da perda mais devastadora de sua vida. Ele revelou que Sr. Tuat, o patriarca forte e saudável da família, na pequena clínica local, mas o coração do velho agricultor não resistiu à gravidade do ataque, deixando Dona Rai viúva de forma completamente súbita. A notícia caiu como uma rocha sobre os ombros de Beatriz Silva, que começou a chorar pela perda do sogro que tanto a acolhera. O casal arrumou as malas em poucos minutos, deixando de lado as obrigações profissionais na capital para pegar o primeiro ônibus interestadual de volta à terra natal. A viagem de retorno foi um tormento silencioso, onde cada quilômetro parecia durar uma eternidade diante da angústia que consumia os pensamentos de Lucas Oliveira e sua companheira. Ao desembarcarem na estrada de terra do vilarejo, eles avistaram de longe a movimentação de parentes e amigos que se aglomeravam ao redor da residência tradicional da família. O som dos lamentos fúnebres ecoava pelo ar úmido do campo, criando uma atmosfera de luto profundo que transformava aquela paisagem outrora alegre em um cenário de profunda tristeza. Beatriz Silva segurou firme na mão do marido, dando-lhe o suporte necessário para enfrentar o momento mais difícil de sua trajetória familiar. Dona Rai estava sentada ao lado do caixão de madeira escura, vestida com trajes brancos tradicionais, com os olhos vermelhos e inchados de clamar pelo companheiro de uma vida inteira. Os irmãos mais velhos de Lucas Oliveira, vestidos com ternos caros trazidos de suas mansões urbanas, mantinham uma postura formal, mas distante das tarefas burocráticas do sepultamento. A jovem nora aproximou-se da sogra com total respeito, ajoelhando-se no chão batido para abraçar as pernas da idosa e oferecer o conforto de sua presença humilde naquele abismo de solidão. A matriarca apertou os ombros de Beatriz Silva, encontrando naquele abraço sincero um alívio que seus próprios filhos ricos não conseguiram proporcionar com suas palavras frias e calculadas. O enterro foi realizado sob uma chuva fina que caía sobre o cemitério local, sepultando uma era de estabilidade no vilarejo. Os dias seguintes ao funeral foram marcados por reuniões tensas entre os herdeiros para decidir o destino dos bens deixados por Sr. Tuat e os cuidados com a mãe viúva. Os irmãos mais velhos deixaram claro que suas rotinas empresariais sofisticadas na cidade grande impediam qualquer possibilidade de abrigar Dona Rai em suas residências luxuosas. Eles sugeriram que a idosa permanecesse sozinha na velha casa do interior, recebendo apenas uma quantia mensal para cobrir os gastos básicos com alimentação e remédios de uso contínuo. Lucas Oliveira revoltou-se contra o desamor dos irmãos, afirmando que a mãe precisava de amparo emocional constante e não apenas de moedas jogadas por obrigação. No meio do bate-boca caloroso na sala principal, Dona Rai ergueu a voz fraca, mas firme, anunciando uma decisão que deixou todos os presentes em choque absoluto.
Dona Rai bateu com a mão espalmada sobre a superfície áspera da mesa de madeira, fazendo com que os copos de vidro remanescentes do velório tremessem e silenciando imediatamente a discussão acalorada que se instalara entre os filhos na sala principal. Os irmãos mais velhos de Lucas Oliveira deram um passo atrás, ajeitando os colarinhos de seus ternos caros e encarando a matriarca com uma mistura de surpresa e desconforto diante daquela demonstração repentina de autoridade. A idosa limpou as lágrimas que insistiam em molhar suas bochechas enrugadas, ergueu o queixo com uma dignidade que surpreendeu a todos os presentes e fixou seu olhar severo nos rostos dos herdeiros abastados que tentavam traçar seu destino. Beatriz Silva segurou o braço do marido, observando com a respiração suspensa a postura firme daquela mulher que acabara de perder o companheiro de toda uma vida. A matriarca declarou com a voz rouca e pausada que não aceitaria ser tratada como um fardo dispensável ou um objeto a ser empurrado de um lado para o outro de acordo com a conveniência financeira de cada um deles. Ela olhou diretamente para os dois filhos mais velhos, afirmando que sabia perfeitamente que suas mansões urbanas tinham espaço de sobra, mas faltava o amor e o respeito necessários para abrigar uma mãe velha. Em seguida, voltando-se para o caçula, Dona Rai anunciou de forma irrevogável que pretendia arrumar suas poucas trouxas de roupas e partir junto com ele e Beatriz Silva para o pequeno apartamento da capital. Lucas Oliveira arregalou os olhos diante daquela revelação, dividindo-se entre a imensa alegria de poder proteger a mãe e a preocupação imediata com as severas limitações de espaço e dinheiro na metrópole. Os irmãos mais velhos soltaram risadas irônicas e desdenhosas, alertando que a mãe se arrependeria amargamente de trocar o conforto material que eles podiam oferecer por um cubículo apertado na periferia de São Paulo. Eles recolheram suas pastas de couro, declarando que se ela escolhera o caminho da pobreza ao lado do caçula, não deveria procurá-los no futuro para pedir ajuda financeira ou suporte médico de emergência. Sem demonstrar qualquer sinal de remorso ou despedida afetuosa, os empresários arrogantes deram as costas para a família e caminharam em direção aos seus veículos de luxo estacionados na entrada do vilarejo rural. O silêncio retornou à velha residência, quebrado apenas pelo sopro do vento que balançava as cortinas de algodão desbotado e trazia o cheiro da terra úmida do cemitério local. Beatriz Silva aproximou-se da sogra com total ternura, ajoelhando-se ao seu lado para segurar suas mãos calejadas e garantir que ela seria acolhida com todo o carinho do mundo naquele novo lar urbano. A jovem camponesa prometeu que desdobraria seus esforços na loja de conveniência e nas tarefas domésticas para que a idosa não sentisse a menor falta de conforto ou amparo no dia a dia. Lucas Oliveira abraçou as duas mulheres de sua vida, sentindo o peso gigantesco da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros, mas determinado a honrar a memória de seu falecido pai. Eles passaram o restante da tarde recolhendo os objetos mais significativos de Dona Rai, como o velho altar de orações e as fotos antigas de família, preparando-se para a partida definitiva no dia seguinte. A viagem de retorno para a metrópole foi marcada por uma atmosfera de profunda melancolia e expectativa silenciosa dentro do ônibus que cortava as rodovias estaduais. Dona Rai olhava fixamente pela janela de vidro, observando as paisagens rurais que conhecia desde o nascimento desaparecerem gradualmente para dar lugar aos enormes paredões de concreto e viadutos cinzentos da capital. Ao entrarem no pequeno apartamento do 10º andar, a idosa caminhou lentamente pelo espaço reduzido, tocando as paredes brancas com curiosidade e tentando se adaptar àquela nova realidade espacial. Beatriz Silva correu para preparar um chá quente na cozinha, buscando suavizar o impacto daquela transição tão drástica na vida da sogra viúva. No entanto, no instante em que a idosa tentou se sentar no sofá da sala, um barulho metálico e estridente vindo da fechadura da porta principal fez todos congelarem. Lucas Oliveira deu um passo à frente de forma instintiva, colocou o próprio corpo como escudo diante de sua mãe e de Beatriz Silva, enquanto observava a maçaneta de metal girar lentamente pelo lado de fora da entrada principal do apartamento. A jovem esposa segurou firme o pano de prato que trazia nas mãos, sentindo o suor frio escorrer pela nuca devido ao susto repentino que quebrara a frágil calmaria daquela tarde cinzenta na capital. A porta se abriu com um rangido metálico incômodo, revelando a figura imponente e arrogante de Gabriel Silva, o irmão mais velho que ostentava um
relógio de ouro reluzente no pulso esquerdo e uma expressão facial carregada de desdém absoluto. Ele entrou no recinto sem pedir licença, chutando levemente uma das caixas de papelão que ainda estavam empilhadas no corredor estreito daquela habitação periférica. O empresário bem-sucedido olhou ao redor com um sorriso sarcástico nos lábios, cruzando os braços sobre o paletó de grife italiana e fazendo comentários maldosos sobre o tamanho reduzido da sala de estar que abrigava a matriarca. Dona Rai ergueu os olhos cansados, mantendo-se firme em sua cadeira enquanto assistia à audácia do filho que a rejeitara no vilarejo, mas que agora aparecia ali com segundas intenções evidentes. Gabriel Silva jogou um envelope de couro marrom sobre a mesa de centro, afirmando que viera entregar os documentos finais da partilha das terras que haviam pertencido ao falecido senhor Tuati. Ele explicou de forma fria que a assinatura da idosa era estritamente necessária para que os lotes mais valiosos da fazenda pudessem ser vendidos imediatamente para uma grande corporação de agronegócio da região. Lucas Oliveira revoltou-se com a ganância desmedida do irmão mais velho, exigindo que ele demonstrasse o mínimo de respeito pelo luto recente da mãe e pela memória sagrada do pai que partira de forma tão trágica. O caçula pegou o envelope de couro e guardou-o na gaveta do armário, garantindo que nenhuma decisão sobre o patrimônio rural seria tomada às pressas ou sob a pressão psicológica de parentes ambiciosos. Beatriz Silva aproximou-se do marido, dando-lhe o suporte silencioso de sua presença equilibrada, enquanto servia um copo de água fria para acalmar os ânimos exaltados que ameaçavam transformar o pequeno apartamento em um verdadeiro campo de batalha familiar. A atmosfera tornou-se tão densa que o barulho dos carros na avenida parecia desaparecer diante do confronto iminente entre os herdeiros do clã. Gabriel Silva soltou uma gargalhada ruidosa repleta de cinismo, apontando o dedo indicador na direção do rosto do irmão caçula e zombando de sua postura de protetor da moralidade familiar diante daquela pobreza escancarada. O homem de negócios declarou que o orgulho de Lucas Oliveira não passava de uma tolice infantil que logo seria esmagada pela realidade implacável das contas mensais e das prestações atrasadas do financiamento imobiliário. Ele caminhou até a porta de saída, alertando que a recusa em assinar os papéis da venda traria consequências financeiras severas para todos os envolvidos, incluindo processos judiciais longos e exaustivos. Antes de bater a folha de madeira com força, o visitante indesejado olhou para a jovem nora com um olhar de desprezo profundo, deixando no ar uma ameaça velada que fez a moça tremer. O silêncio pesado retornou ao ambiente doméstico, mas a tranquilidade anterior fora completamente destruída pelas palavras venenosas do empresário. Trouxera a discórdia urbana para dentro do novo lar de Dona Rai. A idosa respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos e cobrindo o rosto com as mãos calejadas pelo trabalho na roça, sentindo o peso da ingratidão daqueles que criara com tanto sacrifício no passado. Beatriz Silva sentou-se ao lado da sogra, acariciando suas costas com ternura e garantindo que eles enfrentariam qualquer dificuldade juntos, sem nunca se curvarem diante das humilhações dos parentes ricos. Lucas Oliveira caminhou até a janela de vidro, observando o tráfego caótico lá embaixo com o punho cerrado e os dentes travados, determinado a proteger a integridade de sua mãe a qualquer custo. A noite caiu sobre a metrópole, trazendo consigo uma queda brusca de temperatura e um vento gelado que assoviava pelas frestas das janelas de alumínio do 10º andar. A jovem camponesa preparou uma sopa quente de legumes, tentando aquecer o corpo e o coração dos familiares que permaneciam calados, imersos em seus próprios pensamentos sombrios sobre os rumos daquela disputa patrimonial. Enquanto organizava os pratos na pia, Beatriz Silva percebeu que o telefone celular do marido, que ficara esquecido sobre o balcão, começou a piscar repetidamente com uma série de mensagens de texto vindas de um número totalmente desconhecido. Ao se aproximar para ler a primeira linha do visor, a moça arregalou os olhos diante de uma imagem chocante que mostrava a velha casa do vilarejo cercada por homens armados e tratores de demolição prontos para agir. Beatriz Silva deixou o prato de cerâmica escorregar por entre os dedos, provocando um barulho agudo de porcelana batendo contra o balcão de granito da pia enquanto seus olhos permaneciam fixos na tela iluminada do aparelho celular de Lucas Oliveira. O jovem advogado correu em direção à cozinha ao
ouvir o sobressalto da esposa, estendendo o braço rapidamente para tomar o dispositivo eletrônico antes que a imagem chocante desaparecesse do visor digital. Ao analisar a fotografia digital que exibia os tratores amarelos estacionados diante do portão de ferro da velha propriedade rural da família, o rapaz sentiu o sangue ferver nas veias, percebendo a audácia criminosa de Gabriel Silva em tentar acelerar o processo de reintegração de posse daquelas terras rurais. Dona Rai levantou-se da cadeira de vime com uma lentidão dolorosa, caminhando com passos arrastados em direção ao balcão, guiada pelo instinto materno que farejava o perigo iminente escondido por trás do silêncio repentino que tomara conta dos recém-casados. A idosa exigiu ver o conteúdo da mensagem de texto, mas Lucas Oliveira guardou o aparelho no bolso do paletó, tentando poupar o coração debilitado da mãe de sofrer mais um colapso emocional decorrente das ações desumanas de seus herdeiros ricos. O caçula garantiu que resolveria aquela pendência jurídica nas primeiras horas da manhã seguinte, prometendo acionar seus contatos no Tribunal de Justiça para embargar qualquer tentativa de demolição ilegal da antiga moradia da fazenda. A jovem camponesa abraçou a sogra viúva, conduzindo-a de volta para o sofá da sala, enquanto usava palavras doces e calmas para afastar os pensamentos sombrios que começavam a nublar os olhos da matriarca. Beatriz Silva sabia perfeitamente que aquela propriedade representava mais do que simples. Pedaços de terra produtiva era o símbolo máximo de 5 décadas de suor, sacrifício e amor compartilhado entre Dona Rai e o falecido senhor Tuati. A ideia de ver as paredes de madeira, gastas sendo derrubadas por máquinas pesadas sob as ordens de um filho ambicioso, causava uma repulsa profunda no peito da jovem, que também considerava aquele vilarejo como o único refúgio seguro de sua própria juventude humilde. Lucas Oliveira passou o restante da noite em claro, digitando relatórios jurídicos extensos em seu computador portátil e consultando os artigos do Código Civil que protegiam o direito de habitação e a meação da viúva Meira. As linhas de preocupação desenhavam sulcos profundos na testa do jovem, profissional, que enfrentava o dilema de lutar contra a máquina financeira poderosa de seus irmãos mais velhos, usando apenas o escudo da lei e moralidade escassa. Ele olhava pela janela do 10º andar, observando a neblina densa cobrir os arranha-céus da capital paulista, sentindo que a imensidão da metrópole refletia perfeitamente a complexidade do labirinto legal em que sua família fora jogada de forma tão brutal. A aurora surgiu com um tom avermelhado e frio no horizonte urbano, despertando Beatriz Silva, que se apressou em preparar uma garrafa de café forte, alguns pães de queijo aquecidos para sustentar o marido antes da longa jornada nos tribunais. Lucas Oliveira vestiu seu terno social cinza escuro, ajeitou a gravata de seda diante do espelho do corredor e recolheu a pasta de couro preta que continha as liminares de urgência e as cópias das certidões de casamento de seus falecidos pais. Ele deu um beijo demorado na face de sua amada, sussurrando um pedido detalhado para que ela não deixasse a mãe sozinha em hipótese alguma durante o período em que ele estivesse ausente travando aquela batalha legal. A moça do interior trancou a porta principal com 2 voltas na chave, retornando para os afazeres domésticos com uma sensação constante de vigilância e temor sobre o que os parentes arrogantes seriam capazes de fazer para atingir seus objetivos comerciais. Dona Rai permaneceu sentada diante do pequeno altar de orações improvisado na mesa de centro, acendendo um incenso aromático e murmurando preces antigas em memória do espírito de Senhor Tuati, pedindo proteção divina para o caçula idealista. A rotina no pequeno apartamento parecia arrastar-se em um ritmo de agonia silenciosa, onde cada ruído vindo do elevador do edifício residencial fazia o coração de Beatriz Silva saltar no peito de forma assustadora. Por volta das 14 horas, o silêncio do recinto doméstico foi subitamente quebrado pelo toque estridente do interfone, instalado na parede ao lado e da porta da cozinha, fazendo a jovem camponesa largar o pano de prato e caminhar com passos hesitantes até o aparelho de plástico branco. Ao erguer o fone ao ouvido com as mãos trêmulas, ela escutou a voz grave do porteiro do condomínio, anunciando que 2 oficiais de justiça, acompanhados por um advogado representando a empresa de Gabriel Silva, exigiam subir imediatamente ao 10º andar para entregar uma notificação compulsória de despejo humanitário.
Beatriz Silva apertou o gancho do interfone contra a parede com tanta força que as pontas de seus dedos ficaram completamente pálidas, sentindo o mundo girar ao redor de sua cabeça diante daquela ameaça de despejo humanitário. A jovem camponesa respirou fundo 3 vezes, tentando conter a tremedeira que tomava conta de suas pernas enquanto olhava para Dona Rai, que continuava sentada no sofá com os olhos fixos nas chamas das velas do pequeno altar de orações. Sem dizer uma única palavra sobre a presença dos oficiais de justiça lá embaixo, a moça caminhou até a porta principal e encostou a testa na madeira fria, buscando forças para enfrentar a arrogância dos representantes de Gabriel Silva. Ela sabia que abrir aquela porta significava expor a vulnerabilidade de sua família, mas ignorar a autoridade da lei poderia agravar ainda mais a situação jurídica de Lucas Oliveira nos tribunais da capital paulista. Os passos firmes ecoaram no corredor do 10º andar logo após o sinal sonoro do elevador residencial, anunciando que os visitantes indesejados haviam alcançado o pavimento do pequeno apartamento. Beatriz Silva girou a chave com extrema lentidão, abrindo apenas uma fresta da porta para encarar os 2 homens de terno escuro que carregavam pastas de couro repletas de carimbos oficiais e papéis timbrados. O advogado da empresa de Gabriel Silva, um sujeito jovem de olhar cínico e sorriso ensaiado, estendeu uma prancheta de alumínio exigindo a assinatura imediata da moradora no termo de recebimento da notificação compulsória. A jovem camponesa recusou-se a assinar qualquer documento sem a presença de seu marido, afirmando com a voz firme que eles não tinham o direito de invadir a privacidade de uma idosa viúva em pleno período de luto familiar. O representante legal soltou uma risada de desdém, explicando com arrogância que o documento era apenas um aviso formal de que a propriedade rural do vilarejo seria demolida e que as contas do apartamento da capital estavam sob investigação judicial por suspeita de fraude na garantia bancária. Ao ouvir o nome do vilarejo e a menção às terras de Senhor Tuati, Dona Rai levantou-se do sofá com uma energia que ninguém imaginava que ela ainda possuísse, caminhando até a entrada com passos firmes e o olhar faiscando de indignação materna. A idosa encarou o advogado de seu filho mais velho, declarando que nenhuma máquina urbana seria capaz de derrubar a história de amor que ela construíra com o falecido marido ao longo de 5 décadas de trabalho honesto na roça. A presença imponente da matriarca fez o jovem profissional recuar um passo no corredor, visivelmente desconfortável com a firmeza daquela senhora do interior. Os oficiais de justiça, percebendo o clima de tensão emocional que se instalara no recinto doméstico, decidiram apenas pregar a cópia da notificação na folha de madeira da porta externa, dando por cumprida a obrigação legal daquela tarde cinzenta. Eles desceram pelo elevador em absoluto silêncio, deixando para trás um rastro de angústia e indignação que contaminou completamente a atmosfera do pequeno lar de Lucas Oliveira. Beatriz Silva recolheu o papel timbrado com as mãos trêmulas, trancando a porta com 3 voltas na chave e abraçando a sogra no meio da sala de estar, enquanto derramava lágrimas de humilhação e medo. A jovem sentia o peso financeiro daquela disputa patrimonial esmagar suas esperanças de uma vida pacata na cidade grande, percebendo que a ganância dos cunhados ricos não teria limites até que eles conquistassem cada centímetro da herança paterna. A tarde transformou-se em uma noite fria e tempestuosa, com as gotas de chuva batendo violentamente contra os vidros das janelas do apartamento e criando um cenário de isolamento profundo na metrópole. Dona Rai recusou-se a comer a sopa que a nora preparara com tanto carinho, permanecendo em silêncio absoluto na beira da cama, segurando um velho lenço de algodão que pertencera a Senhor Tuati, como se aquele pedaço de pano fosse seu único porto seguro. Beatriz Silva andava de um lado para o outro na cozinha, olhando fixamente para o relógio de parede que marcava quase 22 horas sem que Lucas Oliveira desse qualquer sinal de vida ou respondesse às dezenas de mensagens enviadas. O pânico começou a tomar conta dos pensamentos da moça do interior, que temia que algo terrível tivesse acontecido com o jovem advogado durante as audiências de urgência no fórum. O som característico da chave girando na fechadura principal trouxe um alívio momentâneo para o coração de Beatriz Silva, que correu para abrir a porta e receber o marido que vinha com as roupas visivelmente molhadas pela tempestade urbana.
Lucas Oliveira entrou no apartamento com os ombros caídos e os olhos vermelhos de cansaço, jogando a pasta de couro sobre a mesa de jantar, sem a menor demonstração do entusiasmo habitual que exibia ao retornar do escritório. A jovem esposa abraçou o companheiro, sentindo o corpo dele tremer levemente sob o paletó, cinza escuro, enquanto ele tentava encontrar palavras para explicar o resultado daquela exaustiva jornada jurídica nos tribunais. Antes que ela pudesse entregar a notificação de despejo deixada pelos oficiais, o rapaz olhou profundamente nos olhos de sua amada e revelou que o Lucas Oliveira deixou a pasta de couro escorregar de suas mãos, produzindo um som oco ao atingir a mesa, enquanto seus olhos vermelhos evitavam encarar diretamente o rosto pálido de Beatriz Silva. A jovem esposa sentiu as paredes do pequeno apartamento parecerem ainda mais estreitas e sufocantes, diante daquela revelação devastadora sobre a negação da liminar de urgência. Ela caminhou lentamente até o marido, retirando o paletó cinza escuro que estava completamente encharcado pela tempestade da capital paulista e pendurando-o no cabide do corredor em absoluto silêncio. A notícia de que a justiça estatal não impediria a ação das máquinas pesadas nas terras do falecido senhor Tuati parecia arrancar o último fio de esperança daquela humilde família do interior. O jovem advogado sentou-se na cadeira de madeira gasta, cobrindo o rosto com as palmas das mãos enquanto seus ombros oscilavam levemente devido ao peso do fracasso profissional e da dor pessoal. Ele explicou em voz baixa que os advogados contratados por Gabriel Silva haviam apresentado manobras, contendo as próprias lágrimas para não demonstrar fraqueza diante do companheiro, que já se encontrava visivelmente destruído pelas exigências emocionais daquela disputa. Ela estendeu a mão trêmula, entregando ao marido a notificação compulsória de despejo humanitário que os oficiais haviam pregado na porta da residência poucas horas antes. Ao ler os termos arrogantes redigidos pelo representante legal de seu irmão mais velho, Lucas Oliveira sentiu uma fúria contida a enrijecer os músculos de sua mandíbula, amassando o papel timbrado com força excessiva. O rapaz levantou-se abruptamente da cadeira, caminhando de um lado para o outro na sala de estar, enquanto afirmava que a ganância de seus parentes de sangue havia ultrapassado todos os limites da decência humana. Ele acusou os irmãos de usarem a burocracia urbana como uma arma covarde para expulsar a própria mãe biológica do único refúgio histórico que restara de sua dignidade rural. A jovem camponesa tentou acalmar os ânimos do marido, lembrando que o barulho dos gritos poderia despertar Dona Rai, que finalmente conseguira pegar no sono após horas de oração. Dona Rai, no entanto, já se encontrava de pé na penumbra do corredor, observando a agitação dos recém-casados com uma expressão de profunda tristeza, misturada com uma serenidade que assustava os presentes. A idosa caminhou até a mesa de jantar, tocou o ombro do caçula com suas mãos calejadas e pediu que ele não desperdiçasse suas energias preciosas com sentimentos de vingança ou ódio estéril. A matriarca declarou com a voz pausada que as paredes de concreto e os pedaços de terra não definiam o valor real de uma família e que a verdadeira herança de Senhor Tuati continuava viva no peito daqueles que sabiam amar. Aquelas palavras trouxeram um alívio momentâneo para o ambiente doméstico, mas a realidade financeira continuava a pressionar as estruturas do casal. Beatriz Silva recolheu os papéis amassados, organizando a mesa para que o marido pudesse tomar uma xícara de chá quente e recuperar as forças físicas necessárias para enfrentar os dias subsequentes de batalha legal. Ela sabia perfeitamente que o salário minguado recebido na loja de conveniência da esquina Mal cobria os custos com a alimentação básica e os medicamentos de uso contínuo da sogra viúva. O financiamento imobiliário do pequeno apartamento do 10º andar representava uma corda invisível que apertava o pescoço de Lucas Oliveira a cada virada de mês na metrópole. O confronto velado entre a necessidade de sobrevivência material e a busca pela justiça moral desenhava um cenário de extrema incerteza sobre o futuro econômico daquele lar periférico. A tempestade lá fora começou a perder força, transformando-se em uma garoa fina e persistente que cobria os arranha-céus da capital com uma névoa densa e melancólica. Lucas Oliveira permaneceu sentado diante de seu computador portátil até as primeiras horas da madrugada, buscando brechas processuais em jurisprudências antigas que pudessem reverter a decisão desfavorável do magistrado. Beatriz Silva observava o brilho
azulado da tela refletir no rosto cansado do marido, sentindo um medo profundo de que a obstinação dele acabasse por destruir sua saúde mental, física, antes mesmo do término do processo. As luzes da cidade começavam a se apagar uma a uma, mas a vigília silenciosa daquela família do interior parecia não ter um fim definitivo à vista. O amanhecer surgiu com um céu opaco e frio, trazendo consigo o som estridente do despertador que convocava a jovem camponesa para mais uma exaustiva jornada de 8 horas no caixa do estabelecimento comercial. Ela vestiu o uniforme azul com gestos mecânicos, guardou um pedaço de pão na bolsa e despediu-se de Dona Rai com um abraço rápido repleto de recomendações sobre segurança doméstica. Lucas Oliveira ainda dormia profundamente sobre os relatórios jurídicos espalhados pela mesa da sala, com a respiração pesada de quem carregava o peso do mundo nas costas. Ao caminhar pelas calçadas, molhadas em direção ao trabalho, Beatriz Silva sentia que cada passo a afastava de sua antiga paz campestre e a jogava mais fundo no turbilhão urbano. Por volta das 10 horas da manhã, enquanto registrava as compras de um cliente impaciente na loja de conveniência, a jovem avistou pelo vidro, espalhado da fachada, uma movimentação estranha na calçada oposta. Um veículo de luxo preto, idêntico ao modelo utilizado por Gabriel Silva, estacionou abruptamente ao lado do meio-fio, chamando a atenção dos transeuntes devido à arrogância da manobra. O vidro fumê do banco traseiro desceu, lentamente, revelando a figura de uma mulher elegante vestindo óculos escuros que olhava fixamente na direção do caixa onde a camponesa trabalhava. Beatriz Silva sentiu o coração congelar no peito quando a desconhecida abriu a porta do automóvel e caminhou resoluta em direção à entrada do comércio, trazendo um envelope dourado nas mãos. A mulher elegante empurrou a porta de vidro da loja de conveniência com a ponta dos dedos cobertos por anéis caros, fazendo o pequeno sino de metal do teto emitir um som estridente que ecoou por todo o ambiente comercial. Beatriz Silva sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto observava a desconhecida caminhar em sua direção com passos firmes e uma postura de superioridade aristocrática que causava desconforto imediato. A cliente misteriosa retirou lentamente os óculos escuros de grife, revelando olhos frios e calculistas que escanearam o uniforme azul da jovem camponesa com um desdém escancarado e ultrajante. Ela colocou o envelope dourado sobre o balcão de fórmica cinza, bem ao lado da máquina de cartões, batendo levemente com as unhas compridas e pintadas de vermelho na superfície brilhante do papel. A visitante apresentou-se formalmente como Mariana Costa, a esposa de Gabriel Silva, desnudando sua identidade de cunhada rica que até então, Beatriz Silva só conhecia por meio de fotografias antigas e comentários amargos no vilarejo. A jovem atendente engoliu em seco, mantendo os braços estendidos ao longo do corpo enquanto tentava decifrar a razão oculta daquela visita inesperada em seu local de trabalho na periferia paulista. Mariana Costa sorriu de forma cínica, cruzando os braços sobre o casaco de lã legítima e explicando que o conteúdo daquele envelope continha uma proposta financeira definitiva para encerrar o sofrimento do casal caçula. Ela garantiu que a quantia estipulada em dinheiro vivo seria suficiente para quitar integralmente o financiamento do pequeno apartamento e garantir um tratamento médico de primeira linha para a velha Dona Rai. A camponesa permaneceu em silêncio absoluto, escutando as palavras venenosas da cunhada, que tentava fantasiar um suborno mesquinho como se fosse um ato de extrema caridade e benevolência familiar. O preço exigido por aquela fortuna, contudo, era a renúncia irrevogável e imediata de todos os direitos hereditários que Lucas Oliveira possuía sobre as terras rurais do falecido senhor Tuati no interior. Mariana Costa argumentou com frieza que a persistência do jovem advogado em travar disputas judiciais contra os irmãos mais velhos destruiria sua carreira profissional antes mesmo que ela pudesse começar de verdade. A jovem moça do interior sentiu uma repulsa gigantesca diante daquela tentativa vil de comprar a dignidade de seu marido usando moedas moldadas na ganância urbana da metrópole. Beatriz Silva empurrou o envelope dourado de volta para o lado da visitante, declarando com a voz firme e pausada que as decisões jurídicas e morais seria transformado em mercadoria barata para sustentar o luxo ostentoso de parentes que renegaram o próprio sangue no momento do luto. A arrogância de Mariana Costa desmoronou por um breve segundo, sendo substituída por uma expressão de fúria contida que deixou suas feições
aristocráticas completamente enrijecidas diante daquela recusa inesperada. A perua rica recolheu o envelope com um gesto brusco, guardando-o na bolsa de couro e proferindo ofensas pesadas sobre a ignorância e a audácia daquela nora de origem humilde. A empresária arrogante deu as costas e saiu do estabelecimento comercial pisando duro, deixando para trás uma atmosfera carregada de humilhação que fez as lágrimas finalmente brotarem nos olhos de Beatriz Silva. O restante do expediente na loja de conveniência transformou-se em um martírio psicológico, onde cada bip do leitor de código de barras parecia martelar a cabeça da jovem com lembranças daquela afronta familiar. Ao retornar para o apartamento no 10º andar após o término da jornada de trabalho, ela encontrou a sala imersa em uma calmaria incomum, reconfortante. Dona Rai estava sentada na cozinha ao lado do fogão aceso, preparando uma receita tradicional de bolo de arroz cujo aroma doce, familiar preenchia o ar, trazendo um pedaço do vilarejo para o concreto da capital. A idosa notou imediatamente o abatimento no rosto da nora, puxando uma cadeira de madeira e convidando-a a se sentar para compartilhar suas angústias enquanto o doce esfriava sobre a mesa gasta. Beatriz Silva desabou a chorar no colo da matriarca, revelando cada detalhe da conversa terrível que tivera com Mariana Costa e o medo constante de que a miséria financeira destruísse os sonhos de Lucas Oliveira. Dona Rai acariciou os cabelos da jovem, camponesa com suas mãos calejadas, sorrindo com uma ternura infinita que transmitia uma paz espiritual capaz de silenciar qualquer tempestade urbana. A velha mãe relembrou os tempos de extrema pobreza no início de seu casamento com o Sr. Tuati, quando enfrentaram secas severas e a perda de colheitas inteiras sem nunca aceitarem dinheiro sujo de agiotas locais. A matriarca garantiu que a integridade moral do caçula fora forjada sob esses mesmos princípios de ferro e que nenhum centavo vindo da ganância Gabriel Silva seria aceito naquele lar humilde da periferia. Enquanto as duas mulheres conversavam de forma íntima, o som da chave girando na curo, fechadura principal anunciou a chegada de Lucas Oliveira, que entrou no recinto com passos pesados e arrastados. O rapaz jogou a pasta de couro preta sobre o sofá da sala e caminhou direto para a cozinha, com o rosto coberto por uma palidez assustadora e os lábios trêmulos de pura indignação contida. Ele olhou para a esposa e para a mãe, segurando o telefone celular com os dedos rígidos, e revelou que acabara de receber uma notificação de suspensão preventiva de suas funções no escritório de advocacia devido a uma denúncia anônima de má conduta profissional. Lucas Oliveira arremessou o telefone celular sobre a mesa da cozinha, fazendo com que o aparelho deslizasse até colidir com o prato de bolo de arroz que Dona Rai havia preparado com tanto carinho. O impacto quebrou o silêncio doloroso que se instalara no pequeno apartamento do 10º andar assim que a notícia sobre a suspensão preventiva de suas funções profissionais foi verbalizada pelo jovem advogado. Beatriz Silva cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas escorrerem livremente por suas bochechas, enquanto observava o desespero estampado nos olhos do companheiro de toda a vida. A armadilha armada por Gabriel Silva e Mariana Costa nos bastidores do poder urbano da capital paulista começava a estrangular cruelmente as chances de defesa daquela humilde família do interior. O rapaz desabou na cadeira de madeira, bodybuilding de exaustão, apoiando os cotovelos nos joelhos e puxando os próprios cabelos com uma força que demonstrava a magnitude daquela humilhação profissional. Ele explicou em voz alta que a denúncia anônima continha acusações falsas e graves sobre um suposto vazamento de informações sigilosas de clientes importantes do escritório corporativo. A ordem de afastamento imediato cortava não apenas o seu orgulho de jovem jurista, mas também suspendia o pagamento de seus vencimentos mensais até que a auditoria interna concluísse as investigações. Aquela manobra financeira deixava o casal completamente desprovido de recursos para arcar com as parcelas iminentes do financiamento imobiliário e as despesas com a manutenção básica da residência periférica. Dona Rai permaneceu de pé ao lado da pia, mantendo uma postura de serenidade inabalável que contrastava fortemente com o pânico que dominava os pensamentos dos jovens recém-casados. A idosa caminhou até o caçula, depositando sua mão calejada sobre o ombro tenso do rapaz e ordenando com a voz firme que ele erguesse a cabeça diante daquela tempestade provocada pela injustiça.
A matriarca declarou com convicção que o caráter de um homem não podia ser apagado por papéis carimbados ou mentiras ditadas pela ganância de irmãos que esqueceram o valor do próprio sangue. Ela garantiu que a verdade sobre o suor de Senhor Tuati e a honestidade da família prevaleceriam sobre qualquer conspiração arquitetada nas mansões luxuosas da metrópole. Beatriz Silva limpou o rosto com o avental do uniforme azul, caminhando até o marido para abraçá-lo com força e demonstrar que sua lealdade permanecia inalterada mesmo diante do abismo da miséria material. A jovem camponesa sugeriu que eles fizessem um levantamento detalhado de todas as economias. Guardadas Vahang, ela pediria um adiantamento salarial ao gerente da loja de conveniência na manhã seguinte. Lucas Oliveira agradeceu o apoio incondicional das duas mulheres de sua vida, mas sentia o peso gigantesco da responsabilidade esmagar seu peito, sabendo que o orgulho o impedia de implorar por misericórdia ou dinheiro aos parentes ricos. Ele jurou para si mesmo que passaria os dias de suspensão debruçado sobre os autos do processo, buscando as provas necessárias para desmascarar a farsa jurídica. A noite avançou com uma rigidez implacável, trazendo um vento gelado que batia contra as janelas de alumínio e acentuava a atmosfera de isolamento daquele lar ameaçado pela burocracia estatal. O jovem advogado acendeu a luminária de mesa, espalhando dezenas de códigos civis e relatórios de auditoria sobre o tapete da sala de estar, transformando o espaço residencial em um verdadeiro centro de resistência legal. Beatriz Silva permanecia sentada ao lado dele, organizando as laudas e alcançando os documentos necessários com um zelo silencioso que confortava o coração cansado do rapaz. A cumplicidade construída desde a infância humilde no vilarejo rural funcionava como o único escudo eficiente contra a agressividade do mundo corporativo urbano. A madrugada transformou-se em uma rotina de vigília e esforço intelectual extremo, onde cada linha de texto analisada representava um passo em direção à reconquista da dignidade profissional perdida. Por volta das 4 horas da manhã, enquanto revisava o histórico de acessos ao sistema de arquivos digitais do escritório de advocacia, Lucas Oliveira soltou um suspiro de surpresa que fez a esposa despertar do leve cochilo. O rapaz apontou com o dedo trêmulo para a tela do computador portátil, mostrando que os registros de transmissão dos documentos confidenciais haviam sido realizados a partir de um endereço de protocolo de internet localizado exatamente no edifício comercial onde funcionava a holding empresarial de Gabriel Silva. A prova material da conspiração familiar estava finalmente desenhada diante dos olhos do jovem advogado, revelando que a denúncia anônima fora forjada com o uso de credenciais roubadas durante a última visita do irmão mais velho ao apartamento. Lucas Oliveira sentiu uma mistura de alívio e revolta, profunda ao perceber que a própria carne e o sangue haviam cruzado a linha da legalidade apenas para garantir a posse das terras rurais de Senhor Tuati. Ele salvou os arquivos de auditoria em múltiplos dispositivos de memória externa, preparando-se para apresentar a contestação judicial nas primeiras horas do expediente do Tribunal de Ética da Ordem dos Magistrados. A esperança renascia naquele pequeno cubículo periférico, mas as engrenagens da vingança dos cunhados ricos operavam de forma ainda mais veloz. O sol despontou na linha do horizonte urbano com um brilho pálido e ameaçador, convocando os moradores para mais uma jornada de enfrentamentos diários na imensidão cinzenta da capital paulista. Beatriz Silva preparou uma garrafa de café forte, despedindo-se do marido com um olhar carregado de expectativas positivas antes de caminhar em direção ao seu posto de trabalho na loja da esquina. Lucas Oliveira vestiu seu melhor traje social, recolheu a pasta de documentos e saiu decidido a limpar seu nome diante das autoridades competentes do município. No entanto, no instante em que o jovem advogado pisou na calçada do condomínio residencial, um som violento de frenagem de pneus ecoou pela rua, seguido pelo impacto de 2 homens corpulentos que o seguraram pelos braços de forma agressiva. Lucas Oliveira travou os dentes e forçou os músculos dos braços na tentativa desesperada de se desvencilhar da pegada violenta daqueles 2 homens corpulentos que o imobilizavam na calçada úmida. A pasta de couro preta, contendo as provas irrefutáveis da conspiração digital de Gabriel Silva, escorregou de suas mãos e bateu com força contra o meio-fio, espalhando alguns papéis timbrados pelo chão de concreto. Um dos agressores,
Vestindo uma jaqueta escura e sem demonstrar qualquer sinal de hesitação urbana, pressionou o jovem advogado contra a lataria fria de um veículo utilitário estacionado de forma irregular. O pânico de ser silenciado em plena luz do dia, a poucos metros do condomínio residencial periférico, fez o rapaz gritar por socorro, mas o barulho do tráfego caótico da avenida engoliu sua voz imediatamente. A poucos metros dali, Beatriz Silva caminhava apressada em direção ao ponto de ônibus, mas um instinto camponês a fez olhar para trás no exato momento em que o tumulto se intensificava perto da portaria principal. Ao avistar o terno cinza escuro de seu marido sendo prensado contra o automóvel, desconhecido, a jovem esposa largou sua bolsa de lona e correu com toda a velocidade que suas pernas podiam alcançar. Ela pegou um pedaço de ripa de madeira gasta que estava jogado perto de uma caçamba de entulho e avançou contra o homem mais alto, desferindo um golpe certeiro nas costas dele. O impacto inesperado fez o brutamontes soltar o braço de Lucas Oliveira, praguejando de dor e virando-se com os punhos cerrados na direção da jovem, atendente da loja de conveniência. A confusão chamou a atenção do porteiro do condomínio e de alguns pedestres que começaram a se aglomerar na calçada da capital, intimidando os agressores que perceberam o risco de uma intervenção policial iminente. Os dois capangas recolheram-se rapidamente para o interior do veículo utilitário, arrancando em alta velocidade e deixando para trás uma nuvem de fumaça preta e marcas de pneus queimados no asfalto. Lucas Oliveira desabou de joelhos no chão, respirando de forma arfante enquanto tentava recolher os dispositivos de memória externa e os relatórios de auditoria jurídica que haviam se espalhado pela sarjeta. Beatriz Silva ajoelhou-se ao lado do companheiro de infância, abraçando-o com força enquanto tentava acalmar os batimentos cardíacos acelerados daquele que arriscava a vida pela dignidade familiar. Eles retornaram para o apartamento do 10º andar para limpar os arranhões físicos e reorganizar os documentos danificados antes que Dona Rai percebesse a gravidade do atentado sofrido pelo caçula. A idosa matriarca, no entanto, ao ver as roupas sujas de poeira e o semblante traumatizado dos recém-casados, compreendeu imediatamente que os tentáculos da ganância de Gabriel Silva haviam cruzado a linha da violência física. Em vez de se desesperar ou chorar pelos cantos do recinto doméstico, a velha mãe caminhou até o quarto, abriu o baú de madeira escura que trouxera do vilarejo e retirou de lá um lenço de seda vermelha firmemente amarrado. Ela retornou à sala de jantar, desfez o nó com os dedos firmes e revelou uma caderneta de poupança cooperativa antiga e uma escritura original manuscrita. Dona Rai revelou que o falecido Sr. Tuati, prevendo a natureza ambiciosa e implacável dos filhos mais velhos, havia registrado secretamente uma cláusula de usufruto vitalício e dote exclusivo em nome de Lucas Oliveira muito antes de falecer. A idosa explicou que o aniversário de 3 anos de morte do patriarca seria comemorado na semana seguinte e que todo o clã seria obrigado a se reunir na velha fazenda do interior para a leitura formal dos documentos tradicionais. Aquela revelação caiu como um bálsamo sobre as feridas do jovem casal, indicando que a lei agrária antiga e a vontade expressa do falecido pai possuíam mais força jurídica do que as fraudes digitais arquitetadas na holding urbana. A esperança renascia com força total, dentro daquele pequeno cubículo periférico, transformando o medo em uma determinação férrea. Beatriz Silva limpou os papéis com cuidado, guardando a caderneta cooperativa e a escritura antiga na gaveta mais segura do armário de ferro enquanto permitindo que os irmãos ricos pensassem que o susto na calçada havia paralisado as ações defensivas do jovem advogado. Lucas Oliveira passou as noites seguintes, revisando cada linha daquela escritura manuscrita, encontrando os selos notariais antigos que garantiam a blindagem absoluta dos bens rurais contra qualquer tentativa de demolição ou venda compulsória. A contagem regressiva para o confronto final na antiga moradia da fazenda mantinha os nervos de todos os moradores esticados ao limite máximo. A data da viagem finalmente chegou, trazendo consigo um céu limpo e um sol ardente que iluminava a estrada de terra batida que conduzia os viajantes de volta às origens campestres do clã. Ao desembarcarem diante da velha casa de madeira gasta, o casal e a matriarca avistaram os carros de luxo de Gabriel Silva e os demais parentes estacionados na entrada, demonstrando o poder econômico que pretendiam ostentar durante o banquete memorial.
O clima no interior da residência tradicional era de extrema soberba, com as noras ricas comentando alto sobre a simplicidade das roupas de Beatriz Silva e a decadência da estrutura rural. No entanto, no momento em que todos se sentaram ao redor da mesa monumental para o início da cerimônia, um oficial de justiça da comarca local empurrou o portão de ferro principal, trazendo um mandado de busca e apreensão criminal. Gabriel Silva levantou-se da cadeira de um salto só, derrubando os talheres de prata sobre a toalha de renda branca e encarando o oficial de justiça com uma expressão misturada de fúria e pânico absoluto diante de toda a família reunida. O homem da lei ignorou os sussurros assustados das noras, ricas, estendendo o documento judicial carimbado e exigindo a identificação formal do empresário arrogante que liderava a tentativa de demolição das terras. Lucas Oliveira ajeitou o terno cinza, mantendo um olhar sereno e firme, enquanto Beatriz Silva segurava a mão trêmula de Dona Rai, sentindo que a justiça finalmente começava a cobrar o preço devido pela ganância desmedida. O oficial leu em voz alta o mandado de busca e apreensão criminal de todos os dispositivos eletrônicos da holding urbana devido às fortes evidências de fraude e falsificação documental. A fúria de Gabriel Silva se transformou em desespero quando o policial que acompanhava o oficial de justiça recolheu os telefones celulares e as pastas de documentos que estavam sobre o aparador de madeira da velha residência rural. Ele tentou argumentar, gritando que aquela ação era uma violação de seus direitos empresariais e acusando o irmão caçula de usar truques jurídicos baratos para manchar a reputação do clã na região. Lucas Oliveira deu um passo à frente, declarando com a voz fria e pausada que a auditoria independente havia rastreado a denúncia falsa até os computadores centrais da empresa do irmão mais velho. A farsa que quase destruíra a carreira do jovem advogado no escritório da capital paulista estava agora totalmente desmascarada diante do altar de orações de Senhor Tuat. Mariana Costa cobriu o rosto com as mãos, soltando um gemido de humilhação ao perceber que sua visita arrogante à loja de conveniência e a proposta de suborno dourado haviam sido registradas nos autos oficiais do processo. As outras cunhadas, que antes zombavam da simplicidade das roupas de Beatriz Silva, encolheram-se nas cadeiras, temendo que os escândalos financeiros atingissem as finanças de seus próprios maridos gananciosos. Dona Rai ergueu-se com a ajuda de sua nora dedicada, olhou profundamente nos olhos do filho mais velho e afirmou que a terra onde o pai derramara o conde dera ao pai, suor nunca seria vendida para alimentar o luxo de pessoas sem escrúpulos. A matriarca ordenou que todos os invasores se retirassem imediatamente de sua presença, deixando claro que a autoridade moral da família permanecia intocada. Os irmãos ricos e suas respectivas esposas deixaram a velha propriedade rural pisando duro, batendo as portas dos carros de luxo e arrancando pela brusca estrada de terra sob uma nuvem densa de poeira e vergonha familiar. O silêncio reconfortante retornou ao ambiente doméstico do vilarejo, permitindo que Lucas Oliveira abraçasse sua esposa e sua mãe, celebrando a primeira grande vitória jurídica contra as forças opressoras da metrópole. Beatriz Silva correu para a cozinha para preparar um banquete simples com os legumes frescos da horta, querendo transformar aquela noite memorial em um momento de verdadeira paz e gratidão. O aroma doce do bolo de arroz voltou a preencher o ar da antiga moradia, selando a união indestrutível daquelas 3 almas humildes que resistiram à tempestade. A calmaria do vilarejo durou pouco, pois os trâmites para a reabilitação profissional de Lucas Oliveira exigiam o retorno imediato do jovem casal para o pequeno apartamento do 10º andar na capital. Ao entrarem novamente na residência urbana, Beatriz Silva sentiu que a energia do local mudara, pois as notificações compulsórias de despejo haviam sido revogadas pelo Tribunal de Ética da Ordem dos Magistrados. O rapaz voltou a vestir seu terno, social azul marinho com um orgulho renovado, sendo recebido com desculpas formais pelos diretores do escritório corporativo que haviam sido enganados pelas denúncias anônimas. A independência financeira conquistada através do trabalho honesto parecia finalmente garantir um horizonte de estabilidade e crescimento para os recém-casados. Os meses seguintes foram marcados por uma dedicação extrema de Lucas Oliveira aos novos casos criminais do escritório, o que começou a exigir dele longas jornadas noturnas e viagens frequentes para outras comarcas do interior.
Beatriz Silva continuava cumprindo suas 8 horas diárias no caixa da loja de conveniência, mas a solidão do apartamento começava a pesar novamente sobre seus ombros camponeses durante as ausências do marido. Dona Rai permanecia no vilarejo, cuidando da fazenda blindada pela justiça, o que deixava a jovem esposa sem sua principal confidente e conselheira nos momentos de cansaço físico. A rotina mecânica da cidade grande voltou a testar os limites emocionais da moça, que sentia falta das conversas à beira do fogão quente. Numa noite de sexta-feira, após um expediente exaustivo e debaixo de uma chuva fina que resfriava as calçadas da metrópole, Beatriz Silva retornou ao lar esperando encontrar o marido descansando após uma longa viagem de negócios. Ao abrir a porta principal, ela deparou-se com uma cena que fez seu coração congelar de imediato e as sacolas de compras caírem ao chão, espalhando os produtos pelo piso laminado da sala de estar. Lucas Oliveira estava sentado no sofá com as roupas completamente desalinhadas, cercado por garrafas vazias de bebida alcoólica, segurando um bilhete com letras trêmulas escrito à mão por um remetente desconhecido. O jovem advogado ergueu os olhos marejados, encarando a esposa com um olhar de puro pavor antes de apontar para a janela aberta do 10º andar. Lucas Oliveira ergueu a cabeça lentamente, revelando olhos injetados de sangue e uma expressão de desespero absoluto que Beatriz Silva nunca tinha visto em toda a sua vida comum no vilarejo. A jovem esposa deu um passo à frente, ignorando os produtos da feira que continuavam espalhados pelo chão da sala de estar, e correu para fechar a janela do 10º andar por onde o vento frio da noite entrava. O rapaz tremia intensamente, apontando com os dedos rígidos para o bilhete amarrotado sobre a mesa de centro, que continha ameaças terríveis contra a integridade física de sua amada mãe. Gabriel Silva não tinha aceitado a derrota humilhante no Tribunal Agrário do Interior e agora usava capangas urbanos para vigiar cada passo da velha Dona Rai na propriedade rural isolada. A camponesa pegou o papel das mãos do marido, sentindo as pernas fraquejarem ao ler as linhas escritas com letras de forma recortadas de jornais da capital, exigindo a desistência imediata de todas as ações. O bilhete deixava claro que, se Lucas Oliveira insistisse em manter os bloqueios judiciais sobre as contas da holding, a velha casa de madeira do vilarejo seria queimada com a matriarca lá dentro. O jovem advogado confessou, entre soluços de pura humilhação, que havia recorrido ao álcool naquela noite por se sentir completamente impotente diante da violência covarde de seus irmãos mais velhos. Ele sentia que seu diploma universitário e todo o conhecimento jurídico do mundo eram inúteis contra homens que não respeitavam os limites básicos da dignidade humana. Beatriz Silva segurou o rosto do companheiro com as 2 mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos castanhos, e exigiu que ele parasse de beber imediatamente para recuperar a lucidez necessária. Ela lavou o rosto do rapaz com água fria, preparou uma xícara de café forte sem açúcar, sentou-se ao seu lado no sofá gasta para traçar uma estratégia imediata de proteção. A jovem moça do interior recusava-se a ceder ao pânico urbano, sugerindo que eles arrumassem as malas naquela mesma madrugada para resgatar Dona Rai antes que os capangas pudessem agir. A cumplicidade indestrutível construída desde a infância na roça reacendeu a chama da resistência no coração do jovem advogado, que começou a recolher seus documentos de defesa. A madrugada avançou de forma tensa e silenciosa no pequeno apartamento, com o casal organizando mochilas com roupas escuras e mudas básicas para uma viagem de emergência que não permitia atrasos. Lucas Oliveira ligou para o destacamento policial da comarca do interior, alertando as autoridades locais sobre as ameaças reais que pairavam sobre a integridade física de sua mãe biológica na fazenda. No entanto, a burocracia do Estado exigia a apresentação formal do bilhete e o registro de um boletim de ocorrência que demoraria horas para ser processado na Delegacia Central da Metrópole. Percebendo que dependiam apenas de suas próprias forças, os recém-casados desceram até a garagem do condomínio residencial periférico sob uma tempestade torrencial. O utilitário gasta que Lucas Oliveira pegara emprestado com um colega de escritório cortava as rodovias estaduais em uma velocidade arriscada, desafiando a pista molhada e a falta de visibilidade noturna. Beatriz Silva mantinha os olhos fixos na estrada de asfalto, segurando fortemente o terço de madeira que pertencera ao falecido senhor Tuat e murmurando preces silenciosas pela vida da sogra.
A distância entre a capital paulista e o pacato vilarejo parecia ter se multiplicado por 1000 sob o peso daquela angústia sufocante que travava o peito de ambos. O rapaz conduzia o veículo com firmeza, mas seus pensamentos estavam fixados na imagem da mãe idosa e indefesa diante da crueldade extrema de seus irmãos de sangue. O amanhecer surgiu com um céu carregado de nuvens escuras e trovões distantes, quando o automóvel finalmente cruzou a entrada de terra batida que levava à velha propriedade familiar da roça. Ao se aproximarem da moradia tradicional de madeira, o casal percebeu com horror que o portão de ferro principal estava completamente arrombado e jogado no meio do matagal circundante. O jovem advogado freou o carro bruscamente, saltando do banco do motorista, antes mesmo que o motor parasse de funcionar e correndo em direção à varanda da residência com o coração na boca. Beatriz Silva seguiu logo atrás, empunhando uma barra de ferro que trazia no assoalho do veículo, determinada a proteger sua família a qualquer custo. A porta da frente estava escancarada, revelando um cenário de reviravolta completa no interior da sala principal, com os móveis quebrados, as gavetas reviradas e as fotos de família destruídas no chão. O altar de orações onde Dona Rai passava suas tardes acendendo incensos aromáticos fora, completamente profanado, com as cinzas espalhadas sobre o piso de madeira gasta da fazenda. Lucas Oliveira gritou pelo nome da mãe repetidas vezes, caminhando pelos cômodos vazios com as lágrimas escorrendo por seu rosto pálido de puro pavor diante do pior cenário imaginável. No entanto, ao entrar no antigo quarto dos pais, o rapaz estancou os passos ao notar uma poça de sangue fresco manchando o lençol branco da cama de Lucas Oliveira estancou os passos diante daquela poça de sangue fresco que manchava o lençol branco da cama de casal, sentindo o ar fugir completamente de seus pulmões enquanto sua mente projetava o pior cenário possível em relação ao destino de sua amada mãe. Beatriz Silva aproximou-se rapidamente do marido, segurando a barra de ferro com ainda mais força, mas permitindo que as lágrimas de pavor rolassem livres por seu rosto camponês, ao testemunhar os vestígios daquela violência explícita dentro do quarto principal. O jovem advogado ajoelhou-se na beira do colchão, tocando o líquido avermelhado com a ponta dos dedos trêmulos e constatando que o ataque havia ocorrido poucas horas antes de sua chegada desesperada ao vilarejo rural. O silêncio que tomava conta daquela antiga moradia de madeira gasta parecia uma sentença de morte silenciosa para as esperanças do casal humilde da capital. A jovem esposa forçou-se a manter a lucidez, contendo os soluços para examinar o restante do cômodo revirado em busca de qualquer pista material que pudesse revelar o paradeiro exato da matriarca raptada pelos capangas urbanos. Ela notou que as gavetas do guarda-roupa antigo haviam sido arrancadas, com brutalidade, e que os documentos tradicionais de usufruto deixados pelo falecido senhor Tuati haviam desaparecido completamente do esconderijo secreto. Lucas Oliveira levantou-se com os punhos cerrados e os dentes travados, percebendo que Gabriel Silva cruzara definitivamente a linha da legalidade jurídica para se transformar em um criminoso comum, movido pela ganância patrimonial mais sórdida. O rapaz correu para a varanda da... O clamor desesperado do jovem advogado foi respondido apenas pelo eco de sua própria voz e pelo som distante dos trovões que anunciavam a chegada de mais uma forte tempestade sobre a região rural do interior. Beatriz Silva caminhou até a lateral da casa, observando o rastro profundo de pneus pesados deixados na lama do quintal, indicando que um caminhão de carga ou um veículo utilitário de grande porte havia saído apressado pelos fundos da propriedade. Ela chamou o marido, apontando para as marcas na terra úmida que seguiam em direção à antiga estrada vicinal que conectava o vilarejo às rodovias estaduais que levavam de volta à metrópole paulista. A certeza de que Dona Rai estava sendo transportada como refém nas mãos de brutamontes, sem escrúpulos, fez o coração do caçula bater em um ritmo alucinante. Lucas Oliveira pegou o telefone celular do bolso, discando repetidamente para o número pessoal de seu irmão mais velho, determinado a confrontar diretamente sobre as consequências penais daquela ação violenta e desumana contra a própria mãe biológica. A ligação caiu na caixa de mensagens por 3 vezes consecutivas, aumentando a sensação de impotência e revolta que sufocava o peito do jovem profissional do direito corporativo urbano.
Beatriz Silva puxou o companheiro pelo braço, arrastando-o de volta para o utilitário emprestado e afirmando que eles não podiam perder nenhum segundo, esperando por respostas de um homem que vendera a própria alma pelo luxo das mansões. Eles entraram no veículo com as roupas sujas de poeira e sangue, arrancando em alta velocidade pela pista de terra batida. O jovem advogado conduzia o automóvel com uma agressividade incomum, desafiando os limites de segurança da estrada vicinal enquanto desviava dos buracos profundos causados pelas enchentes recentes que assolavam a região campestre. Beatriz Silva mantinha as mãos unidas sobre os joelhos, apertando o terço de madeira gasta com tanta intensidade que as contas de jacarandá deixavam marcas dolorosas na palma de sua mão direita. Ela rezava com fervor, implorando para que o espírito do falecido Sr. Tuat protegesse a integridade física da idosa viúva que tanto sofrera nos últimos anos de disputas financeiras familiares. A metrópole cinzenta reapareceu no horizonte urbano após 2 horas de viagem exaustiva, com seus arranha-céus imensos cercados por uma névoa densa. Lucas Oliveira direcionou o veículo utilitário não para o seu pequeno apartamento do 10º andar, mas diretamente para o bairro nobre onde ficava, localizada a sede monumental da holding empresarial controlada por Gabriel Silva. O rapaz estacionou o carro de forma brusca sobre a calçada de mármore do edifício espelhado, ignorando os protestos dos seguranças particulares vestidos de terno preto que tentavam impedir a entrada de 2 pessoas desalinhadas. Beatriz Silva seguiu logo atrás do marido, empunhando a barra de ferro por baixo do casaco de lona, pronta para enfrentar qualquer obstáculo físico que se colocasse entre eles e a descoberta do paradeiro de Dona Rai. Eles invadiram o saguão principal, caminhando decididos em direção aos elevadores privativos que conduziam à cobertura executiva. Ao entrarem no luxuoso escritório da presidência da holding, o casal deparou-se com uma calmaria cínica e irritante que contrastava fortemente com o cenário de destruição que haviam testemunhado na fazenda do interior. Mariana Costa estava sentada em uma poltrona de couro legítimo, bebendo uma taça de vinho caro e lixando as unhas compridas pintadas de vermelho com uma tranquilidade aristocrática que causava repulsa imediata. Lucas Oliveira caminhou até a mesa de vidro, esmurrando a superfície com força excessiva e exigindo que a perua rica revelasse onde o marido dela havia escondido a matriarca ensanguentada da família. A mulher elegante ergueu os olhos frios, sorrindo de forma desdenhosa e apontando para a tela de uma enorme televisão digital que estava fixada na parede lateral do recinto corporativo. As imagens transmitidas em tempo real pelo circuito interno exibiam o subsolo de um galpão industrial abandonado na periferia da capital, onde Dona Rai aparecia amarrada a uma cadeira de metal sob uma luz fraca e amarelada. A idosa viúva trazia um curativo improvisado na testa, confirmando a origem do sangue encontrado no lençol do quarto tradicional, mas mantinha o queixo erguido com a mesma dignidade moral que exibira diante dos filhos gananciosos. Gabriel Silva surgiu no vídeo, segurando uma caneta tinteiro dourada e pressionando a mãe para que ela assinasse os papéis de renúncia total dos bens agrários sob a ameaça de cortar o fornecimento de seus remédios cardíacos. No entanto, o som de passos pesados, arrombando a porta traseira daquele cativeiro urbano, ecoou pelos alto-falantes do escritório. Mariana Costa largou a lixa de unhas sobre a mesa de vidro do escritório corporativo, levantando-se de sobressalto ao ouvir o estrondo violento que vinha dos alto-falantes da televisão digital sintonizada no cativeiro urbano. Na tela de alta definição, a porta traseira de metal do galpão industrial foi arremessada para a frente, atingindo o chão de concreto e levantando uma nuvem densa de poeira cinzenta que obscureceu temporariamente as imagens gravadas. Gabriel Silva recuou 3 passos, deixando a caneta tinteiro dourada cair sobre os papéis de renúncia patrimonial enquanto gesticulava freneticamente para os capangas que vigiavam os cantos escuros do recinto periférico. Lucas Oliveira fixou os olhos no monitor da holding, do irmão mais velho. A fumaça cedeu gradualmente na transmissão de vídeo, revelando a silhueta imponente de 4 agentes da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil que entraram no subsolo com as armas empunhadas e lanternas táticas ligadas. O destacamento policial, acionado pelas denúncias formais e pelos relatórios de auditoria que o jovem advogado protocolara na comarca do interior, havia rastreado os celulares dos criminosos com extrema precisão tecnológica.
Beatriz Silva soltou um grito de alívio no meio do escritório da presidência, apontando para o monitor onde os brutamontes contratados por Gabriel Silva eram imobilizados e jogados de bruços contra o chão sujo de graxa. O empresário arrogante tentou erguer as mãos em sinal de rendição, mas foi cercado imediatamente pelos policiais, recebendo as algemas de metal nos pulsos sob a acusação de sequestro qualificado. A câmera de segurança registrou o momento em que um dos paramédicos da equipe de resgate correu para cortar as cordas de nylon que prendiam Dona Rai à cadeira de metal desgastada. A idosa matriarca recebeu os primeiros socorros ainda no local do cativeiro, tendo o ferimento na testa limpo com gaze, esterilizada enquanto os agentes recuperavam a escritura tradicional manuscrita do falecido Sr. Tuati. No escritório de luxo da metrópole, Mariana Costa desabou na poltrona de couro legítimo, deixando a taça de vinho caro escorregar de seus dedos compridos e manchar o tapete importado compridos, uma poça avermelhada e profunda. A arrogância da perua rica desmoronou completamente ao perceber que o império financeiro da holding seria arrastado para o abismo dos escândalos criminais e das investigações judiciais de grande repercussão. Lucas Oliveira virou-se para a cunhada com um olhar endurecido pela dor e pela revolta, declarando com a voz pausada que o preço da ganância desmedida seria pago integralmente nos tribunais criminais do Estado. O jovem advogado pegou o braço de Beatriz Silva, caminhando decididamente para fora do edifício espelhado e deixando para trás os funcionários da holding que corriam de um lado para o outro em pleno pânico corporativo. Eles pegaram o veículo utilitário emprestado e seguiram em alta velocidade em direção ao Hospital Central da Zona Leste, para onde Dona Rai estava, sendo transportada pela ambulância de emergência. A jovem camponesa mantinha as mãos unidas sobre o peito, agradecendo ao espírito do falecido sogro por ter guiado os passos das autoridades até o galpão abandonado a tempo de salvar a vida da idosa. A chegada ao pronto-socorro foi marcada pela agitação típica das grandes instituições médicas da capital, com bipes de monitores e passos apressados de enfermeiros ecoando pelos corredores pintados de branco. O casal encontrou a matriarca deitada em uma maca de hospital, com o soro fisiológico conectado ao braço calejado, mas exibindo uma serenidade espiritual que continuava a surpreender todos os presentes no recinto de saúde. Beatriz Silva correu para abraçar as pernas da sogra viúva, derramando lágrimas de alívio ao constatar que os batimentos cardíacos da idosa permaneciam estáveis apesar de toda a provação física sofrida no cativeiro. Dona Rai sorriu timidamente, acariciando os cabelos da nora dedicada com suas mãos trêmulas e sussurrando que o amor sincero deles havia sido o verdadeiro escudo contra a maldade humana, absoluto para cicatrizar o corte na testa e estabilizar a pressão arterial. O rapaz assinou os termos de internação com o coração aliviado, sabendo que a proteção legal do Estado agora garantia a segurança da idosa contra qualquer nova tentativa de coação familiar ou patrimonial. Ele prometeu à mãe que passaria as próximas horas na delegacia de polícia, acompanhando o registro formal da prisão em flagrante de Gabriel Silva e entregando os dispositivos de memória que continham as provas das fraudes digitais executadas na metrópole. A justiça moral começava a se impor sobre o concreto da cidade grande, trazendo um novo equilíbrio de poder para o clã dos Oliveira. Os dias seguintes foram de intensa movimentação jurídica e reestruturação financeira no pequeno apartamento do 10º andar, que voltou a funcionar como o quartel-general da resistência familiar da periferia. Com Gabriel Silva atrás das grades e os bens da holding urbana bloqueados por ordem do juiz criminal, as ameaças de demolição contra a fazenda do interior foram definitivamente sepultadas pela burocracia estatal. Beatriz Silva dividia seu tempo entre as tarefas domésticas e o acompanhamento diário de Dona Rai, que recebeu alta hospitalar e passou a morar permanentemente sob os cuidados atentos do casal caçula. A rotina urbana parecia ganhar novos contornos de esperança e dignidade, com o jovem advogado conquistando o respeito de seus pares no escritório corporativo devido à coragem demonstrada no caso. A calmaria dessa estabilidade reconquistada, no entanto, foi interrompida no final de um mês de calores intensos, quando uma correspondência oficial, trazida pelos Correios, mudou os rumos do destino familiar dos recém-casados. Beatriz Silva recolheu o envelope pardo na portaria principal do
condomínio residencial, entregando-o ao marido assim que ele cruzou a soleira da porta com o terno azul marinho amassado pela jornada de trabalho. Lucas Oliveira rompeu o lacre de cera com os dedos rígidos, extraindo um relatório confidencial assinado pela Junta Médica do Laboratório Central de Análises Clínicas da capital paulista. Ao ler a primeira linha do diagnóstico impresso no papel timbrado, o jovem advogado empalideceu imediatamente, deixando o documento cair sobre a mesa de jantar com as mãos trêmulas. Lucas Oliveira deixou o relatório confidencial escorregar de seus dedos trêmulos, observando o papel timbrado flutuar lentamente até atingir o piso, laminado da sala de estar com um ruído quase imperceptível, mas que soou como um trovão devastador naquele recinto. Beatriz Silva largou imediatamente o pano de prato que segurava na cozinha, correndo em direção ao marido ao notar a palidez assustadora que tomara conta de suas feições e o suor frio que brotava instantaneamente em sua testa. O jovem advogado cobriu o rosto com as duas mãos calejadas pela tensão, soltando um gemido abafado de pura agonia emocional que quebrou a calmaria conquistada a duras penas após a prisão de Gabriel Silva. A jovem camponesa ajoelhou-se no chão para recolher o documento médico, com o coração batendo em um ritmo alucinante diante da incerteza que se desenhava ali. Ao fixar os olhos nas linhas impressas pelo Laboratório Central de Análises Clínicas da capital, Beatriz Silva sentiu o mundo girar ao seu redor, tentando decifrar os termos técnicos que apontavam para um veredito médico terrível e inesperado. O documento oficial detalhava que, após exames detalhados de fertilidade realizados durante o período de exaustão profissional, Lucas Oliveira sofria de uma condição congênita severa que reduzia drasticamente as chances de paternidade biológica. Aquela revelação caía como uma bomba sobre os sonhos dourados do casal humilde do... O silêncio que se instalou no pequeno apartamento do 10º andar era denso, quebrado apenas pelo zumbido constante da avenida periférica. Dona Rai saiu lentamente do quarto de hóspedes, apoiando-se no batente da porta com os olhos atentos e o coração materno alertado pelo sofrimento silencioso que emanava dos recém-casados na sala principal. No entanto, a velha mãe percebeu a gravidade do segredo, declarando com firmeza que nenhuma barreira biológica seria capaz de enfraquecer o amor que unia aquelas 3 almas resilientes na metrópole. O jovem advogado levantou-se abruptamente, caminhando até a janela de vidro e olhando para o horizonte cinzento repleto de arranha-céus, sentindo uma culpa avassaladora por julgar que falhara com sua esposa dedicada.